Boa noite para você que nos acompanha da sua casa, para você que mais um domingo acompanha o culto da nossa igreja, ainda que à distância. Eu queria te convidar nessa noite para que você não desanime, para que esse culto, ainda que à distância, para que ele sirva como um alento para a tua alma. Que mesmo que longe uns dos outros fisicamente, nós temos meios para que a gente possa continuar cultuando a Deus, ainda assim respeitando as regras que nos são impostas. Então, meu irmão, se alegre, vamos louvar, agradecer ao nome do Santo Deus. Que nessa noite Ele possa falar ao teu coração através dos louvores, falar ao teu coração através da palavra que o pastor vai trazer para a gente, para que você cresça na fé, irmão, para que o amor dele, para que a graça possa transformar a sua vida. Vamos orar então agradecendo esse Deus que é maravilhoso. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais um culto. Obrigado porque nós podemos estar na tua casa, ainda aqui com várias regras, mas a gente sabe que é para o nosso bem. Somos gratos, Pai, porque ainda assim temos meios para louvar, para cultuar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado por nossas vidas. Obrigado pelo sustento, Pai, que o Senhor nos tem dado dia após dia. Santo Deus, clamamos que o Senhor possa falar com a gente nessa noite, Pai. Imploramos para que saia agora, Pai, do nosso coração, do nosso ouvido, aquilo que possa impedir a gente de receber a tua palavra, Pai. Para que o nosso coração seja morada da tua palavra, seja morada do teu amor, para que a gente transborde, Pai, esse teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Amém.
Ouve ao pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a tua luz brilhe sobre nós, então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincarmos raízes e enchermos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos céus. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, ó Deus dos exércitos, que a tua luz brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor.
Os montes correm para o mar, teu rio de amor comigo. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz voltar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes falam, eu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua levantarei as minhas mãos. O teu Quando
louvamos, ó Pai. Louvamos pelo o preço alto que foi pago, Deus, através do sangue de Jesus, para que a tua igreja fosse criada, para que ela fosse formada. E te louvamos, ó Deus, porque ela é vivificada, ó Pai, fortalecida pela ação do teu Santo Espírito, Deus. E por isso suplicamos, ó Pai. O Senhor tem misericórdia da gente, ó Deus, que o Senhor salve a tua igreja, ó Pai, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor vivifique a tua igreja, Deus. Vivifica as nossas vidas, ó Pai, para que possamos estar unidos, ó Deus, para que possamos ser um só coração, uma só mente, ó Pai, um só propósito. Seja glorificado o teu nome, que seja permanecermos unidos a Ti, ó Deus, uns com os outros, para que o mundo veja, ó Pai, os frutos e reconheça que Tu és soberano de toda a terra. Senhor, que possamos estar enraizados, ó Pai, no Teu amor, para que esse amor nos fortaleça, para que Ele seja a nossa alegria, para que Ele seja a nossa canção, ó Deus. Para que nutridos, ó Pai, por esse amor, possamos tornar o Teu nome conhecido em toda a terra. Para que um dia, Deus, toda a língua, todo o povo, toda a nação confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Mais uma vez, eu quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Irmãos, como vocês sabem, né, tem sido dito, no próximo ano eu estou saindo da igreja, não serei mais o pastor titular, e quem vai assumir a nossa comunidade é o reverendo Osmar, que está vindo lá de Pirapozinho. E como toda mudança, essa mudança ela não tem sido muito fácil, né? Como toda transição, né, tem as suas dificuldades, nós temos acompanhado algumas dificuldades por conta dos vínculos de afeto que são formados, né? E exatamente por isso, eu gostaria de, nos próximos 3 domingos, olhar para as Escrituras, para que as Escrituras possam orientar a nossa igreja nesse processo de transição, para que de fato ele seja o mais pacífico possível, debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça do Senhor, né? Para que todos possam sentirem-se abençoados nesse momento de mudança. Então, pensando nisso, nós vamos olhar nessa noite o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, e eu vou ler do verso 10 ao verso 13, e depois nós vamos pular para o capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Então, 1 Coríntios 1, de 10 a 13, e depois 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Capítulo 3, do verso 1 ao verso 9.
Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar? Essa é a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Eu te peço humildemente, ó Pai, que na Tua graça, no Teu amor, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha orientar a Tua igreja, meu Pai, para que nós possamos andar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, meu Pai, conforme os Seus caminhos, ó Deus, que são caminhos de paz, e que assim o Senhor conduza, ó Deus, a Tua igreja e o Teu povo naquilo que é a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema nosso dessa noite é a igreja como lavoura de Deus. Nos próximos 3 domingos a gente vai observar, vamos observar essas metáforas que Paulo usa para falar a respeito da igreja. A primeira é a lavoura. Domingo que vem a gente vai ver aquilo que ele diz aqui no finalzinho da nossa leitura, o edifício, né? E por fim a gente vai falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Mas nessa noite eu quero falar com vocês a respeito da igreja como lavoura de Deus. E o meu primeiro ponto é que, olhando para esse texto, eu quero observar com vocês que a igreja de Corinto ela era uma igreja imatura e carnal. Esse é o meu primeiro ponto. Corinto, uma igreja imatura e carnal. E para que nós possamos entender por que Paulo escreve de forma tão dura a essa igreja, nós primeiro precisamos entender quem era essa igreja de Corinto. E a esse respeito, então, eu quero ler o que um estudioso da Bíblia diz sobre o povo de Corinto. E esse estudioso diz o seguinte, abre aspas. O povo de Corinto tinha no mundo antigo a reputação de rebelde, beberrão e sexualmente promíscuo. Quando Paulo chegou com a mensagem do Evangelho, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram aquela reputação consigo para a igreja. Paulo passou 1 ano e meio com eles, como seu pastor, explicando a mensagem das boas novas em detalhes e mostrando a eles como viver a nova vida de salvação e santidade numa comunidade de crentes. Depois ele seguiu o caminho para outras cidades e igrejas. Algum tempo mais tarde, Paulo recebeu um relatório de uma das famílias coríntias, informando que, na sua ausência, a situação havia piorado. Ele também recebeu uma carta de Corinto com um pedido de ajuda. A igreja estava dividida em facções. A moral estava em destroços. O culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural. Era o tipo de coisa que se podia esperar dos coríntios. Fecha aspas. Irmãos, essa era a igreja de Corinto.
uma igreja problemática, dividida em panelinhas, né? Dividida em grupos que escolhiam para si, que elegiam para si determinado líder, determinado pastor, em torno do qual esses grupos ou essas facções, eles se arvoravam, né? Eles se juntavam e eles disputavam o poder. Foi isso que a gente leu no capítulo 1. Alguns diziam que eram de Apolo, outros que eram de Paulo, outros que eram de Pedro, e outros ainda, né, querendo talvez serem mais espirituais que os outros, falavam que eles eram de Cristo. Mas eu gostaria de focar a nossa atenção no capítulo 3, né? Para que fique bem claro para nós o que Paulo discorre a respeito desse partidarismo. Qual é a visão de Paulo a respeito dessa situação da igreja? Uma igreja dividida em vários grupos, em várias facções, em várias pequenas igrejas, né, que disputavam o poder entre si, talvez ali tentando a legitimidade, né, através da figura de um líder, através da autoridade de um determinado pastor. Bom, do verso 1 ao verso 4, a gente observa que Paulo olha para essa situação e ele mostra que, embora talvez eles se achassem, alguns até mais espirituais do que os outros, toda essa situação só mostrava que aquela igreja era uma igreja imatura, extremamente carnal. Paulo vai argumentar que os coríntios eles eram crianças na fé, pessoas que não conseguiram aprofundar a experiência deles com Cristo, pessoas que ainda estavam vivendo conforme os rudimentos do mundo, né? Conforme o jeito de ser do mundo, ou seja, gente que ainda queria viver dentro da igreja da mesma forma que a coisa ela era vivida fora da igreja. Toda essa disputa de poder, né? Toda essa disputa de fazer prevalecer a sua vontade em cima de outros grupos, na verdade mostrava que o que dirigia eles não era a espiritualidade, mas sim desejos carnais, desejos arraigados na nossa natureza humana que tem a vontade, né, e a necessidade de controlar os outros, tem a necessidade de se fazer prevalecer sobre os outros. E ainda uma imaturidade, porque, de certa forma, eles não conseguiram desenvolver uma espiritualidade que pudesse ser feita ou ser desenvolvida, né, a partir da própria experiência de fé deles. Mas essa experiência de fé ela era uma experiência que dependia ainda de uma figura paternal, né, de um pastor, de um líder. E a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Quando a gente ainda vive, né, de acordo com as nossas preferências pessoais, de acordo com os nossos gostos, de acordo com a nossa afinidade, né, por conta do jeito, por conta do carisma, a gente sabe que isso vai criar, né, esses grupinhos. Só que o grande problema disso não é nem você entender que você tem uma certa afinidade ou uma certa concordância, né, com um determinado líder. O grande problema é que quando a gente faz essas escolhas a partir das nossas necessidades, a partir da nossa vontade de que uma carência nossa seja suprida imediatamente, o grande problema é que eu estou olhando só para o meu umbigo. Eu estou olhando somente a partir das minhas próprias necessidades. E eu não consigo, então, ter essa visão mais madura que enxerga o coletivo, né, que pensa nos outros, que é capaz de pensar na necessidade dos outros. Porque é isso que acontece no relacionamento humano, né?
A criança ela é extremamente egoísta. A criança ela não sabe esperar, a criança não sabe ouvir não, a criança não sabe projetar que se talvez assim ela perder um pouquinho agora, ela vai conseguir ganhar mais coisas lá na frente, porque a criança só consegue enxergar a necessidade imediata dela. Cabem aos pais terem essa visão mais ampla, cabem aos pais terem essa visão que pensa não só na necessidade de um indivíduo da família, mas de todos os indivíduos da família. E é isso que está em jogo aqui. Então a coisa funcionava mais ou menos assim, né? Trazendo para os dias de hoje, o que acontecia em Corinto era que alguns deles gostavam de um grande pregador, gostavam daquele sermão assim, bem feito, eloquente, pregado com carisma, pregado com muita paixão, né? Tipo Hernandes Dias Lopes, tipo Ed Renekiewicz. Então esse pessoal era o pessoal que elegia Apolo como seu líder. Apolo, a gente sabe, né, por Atos 18, que ele era um grande orador, um homem muito eloquente, que tinha uma capacidade argumentativa muito grande, né, e que conseguia convencer as pessoas. Ele era um grande pregador, muito persuasivo. E talvez então alguns ali eles escolhiam Apolo por conta disso. Mas eu creio que havia aqueles que olhavam para Apolo e achavam talvez ele meio metido, ou difícil de ser entendido, né? Preferiam alguém mais do povão, alguém engraçado, alguém mais caloroso, intenso. Tipo Jeremias Pereira, tipo o pastor Cláudio Duarte, né? Engraçado. E esse pessoal era o pessoal que seguia Pedro. Porque Pedro era do povão, né? Pedro era intenso, ele era caloroso, né? Tudo era vivido com muita intensidade ali nos relacionamentos. Mas tinha também o grupo que gostava daquele cara que era antenado com a cultura, né? Aquele cara que sabia o que os poetas falavam, o que os pensadores filósofos ali discutiam, que de vez em quando trazia, né, esses insights. Um cara talvez ali meio igual ao pastor Ricardo Agreste, meio Caio Fábio, né? Esse pessoal é o pessoal que dizia que seguia Paulo, porque Paulo era o pastor cosmopolita, né? O pastor missional, que dialogava ali com a cultura. A gente percebe isso, por exemplo, quando ele prega lá em Atenas, né? Em Atos 19. Ele cita, né, os poetas, ele faz essa ponte cultural, enfim. E como eu disse, o problema não é admitir que a gente tem uma certa afinidade com esse ou com aquele pastor. O grande problema é quando a gente transforma as nossas afinidades pessoais em bandeiras que precisam ser defendidas e impostas sobre os outros, custe o que custar. E quando isso acontece, é o que a gente observa em Corinto. Uma igreja imatura, uma igreja carnal, uma igreja que vivia uma disputa de poder que dividiu a igreja. E isso me leva ao meu segundo ponto dessa noite. Meu segundo ponto é o seguinte: Primeira IPI de Assis, a Nova Corinto. Primeira IPI de Assis, a Nova Corinto. Nossa igreja, Primeira IPI de Assis, para aqueles que não sabem, no passado ela foi conhecida como a Antioquia da Sorocabana, né? O que significa esse título? A igreja de Antioquia, a gente sabe pelo texto lá de Atos 13, foi uma das maiores plantadoras de igreja. A gente vê que a igreja de Antioquia, ela enviou Paulo e Barnabé e depois Paulo e Silas, né, para as missões que eles foram plantando igrejas em toda a região da Ásia, depois até a Europa, né? E tudo que a gente tem ali no Novo Testamento das igrejas que surgiram por causa da igreja de Antioquia, que foi a igreja mãe, foi a igreja missionária, a igreja que enviou Paulo. E da mesma forma, a nossa igreja, Primeira IPI de Assis, no começo dela, lá nos idos de 1900, ela foi uma grande plantadora de igrejas. Seguindo ali, né, a linha de ferro da Sorocabana, a nossa igreja plantou igrejas em todo o interior de São Paulo, chegando até o norte do Paraná. Mas o problema, meus irmãos, é que essa história bonita de plantação de igrejas, ela ficou no passado. E faz muito tempo que isso não é mais a realidade da nossa igreja.
Mas nós, muitas vezes, ainda queremos viver nesse passado, ainda acreditamos que a nossa igreja hoje é a mesma igreja que ela foi lá atrás. Mas pense um minuto, há quanto tempo a nossa igreja não planta uma nova igreja? Quanto tempo a nossa igreja não envia um pastor para começar um trabalho novo em outra cidade? A verdade, meus irmãos, eu falo isso assim com muito temor no coração, mas assim, entendendo que Deus me chamou para realmente lançar luz sobre essa situação que a gente tem vivido. A verdade é que a nossa igreja hoje ela está muito mais parecida com a igreja de Corinto do que com a igreja de Antioquia. Por quê? Porque ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos talvez 60 anos mais ou menos, nossa igreja sofreu horrores com o partidarismo, com as divisões, com as disputas de poder, por conta das figuras pastorais. Se a gente for pensar, desde ali da divisão que formou a Igreja Presbiteriana Renovada, quando a gente tinha um grupo da igreja, que se arvorou em volta do reverendo Abel, e outro grupo que ficou ali junto do reverendo Azor, e a igreja foi dividida, e foi um trauma que a gente vivencia ele até hoje. Passando também ali depois pela a divisão que aconteceu com a saída do reverendo Valmir e que originou a igreja irmã nossa, o Jardim Paulista, mas que também foi uma divisão causada por quê? Porque um grupo ficou ali em volta apoiando o reverendo Valmir, outro grupo estava contra ele, e isso gerou esse cisma na nossa igreja, que é outra ferida que a gente tem. E ao longo dos anos, meus irmãos, acho que talvez cada mudança pastoral que a gente teve, vários microcismas também foram acontecendo, pessoas saíram da igreja chateadas, magoadas, porque não concordavam com o conselho, famílias talvez ali que acabaram migrando para outras igrejas. E por que eu trago isso? Porque essa tem sido a nossa realidade, Parece que as nossas decisões elas têm sido tomadas ao longo dos anos com base nos gostos pessoais, com base nas necessidades imediatas e num clima de briga, de discussão, de ciúmes, que só revela que nós também somos uma igreja imatura, uma igreja carnal. É interessante quando a gente olha para a igreja de Antioquia, a forma que eles tomaram a decisão, por exemplo, de enviar Paulo e Barnabé. O texto lá diz para a gente que havia profetas e mestres em Antioquia, Atos 13:1. E aí no versículo 2 fala que enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles e disse: separem para mim Paulo e Barnabé para o trabalho que eu tenho. E em oração e adoração eles separam e eles impõem as mãos sobre eles, eles enviam. E a missão é um sucesso. Ou seja, aquela igreja de Antioquia não era uma igreja imatura, não era uma igreja carnal, era uma igreja espiritual que ouvia a voz do Espírito Santo e que não tomava nenhuma decisão por conta de questões pessoais. Mas a gente sabe que muitas vezes as decisões foram tomadas não debaixo de um clima de espiritualidade, de maturidade, mas debaixo de um clima de discussão, de briga, e não é isso que a gente quer. É necessário que a nossa igreja amadureça, é necessário que a nossa igreja dê passos para essa maturidade, para esse olhar mais espiritual, esse olhar macro da coisa, e não um olhar que só enxerga o que está acontecendo ali no momento. Peter Scazzera, um pastor que trabalha muito com essa questão da espiritualidade, eu acho muito interessante a descrição que ele faz das fases da vida espiritual das pessoas. Então, Scazzera, por exemplo, ele diz assim, que um bebê emocional é aquela pessoa que procura que os outros tomem conta dela. Então, ela não é capaz de desenvolver a fé, de desenvolver a espiritualidade por conta própria. Sempre tem que ter alguém ali para conduzir, para dirigir. Ela está sempre em busca de uma devocional, de uma oração que alguém faça por ela, mas ela não é capaz de fazer sozinha, porque é um bebê na fé.
tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Como eu disse, a criança só enxerga o mundo dela, ela é egoísta, né? É movido por gratificação instantânea. A criança não consegue pensar lá na frente, ela só pensa no agora. E usa os outros como objeto para atender suas necessidades, né? A minha esposa costuma dizer que a nossa filha olha para ela simplesmente como uma grande mamadeira, né? Porque é a necessidade imediata. Agora, quando a pessoa cresce um pouquinho e vira uma criança, a criança é aquela pessoa que está contente e feliz enquanto recebe o que quer. Mas quando a criança é contrariada, ela faz manha, né? Ela se joga no chão. É aquela pessoa que se desembaraça rapidamente do estresse, dos desapontamentos e das provações. A criança não gosta de ser confrontada, né, pelo não. Ela não tem estrutura emocional para lidar com a adversidade, então ela prefere uma fuga. O meu filho, né, que é uma criança, às vezes quando a gente confronta ele, ele começa a criar histórias, né, imaginar coisas. Por quê? Porque não gosta de ser confrontado. A criança na fé interpreta as discordâncias como ofensas pessoais. Magoa-se com facilidade, queixa-se, retrocede, manipula, se vinga, torna-se sarcástica quando não consegue o que quer. É aquele crente que, quando ouve um não, né, ele tira sarro, ele se torna sarcástico. Tem grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de forma madura e amorosa. E o adolescente, quando a pessoa crescer um pouquinho mais? O adolescente é aquele que tende a ser quase sempre defensivo. Já percebeu? O adolescente é defensivo, né? Sente-se ameaçado e fica amedrontado com as críticas. O adolescente emocional, o adolescente espiritual, ele não suporta a crítica. Fica de olho no que dá para depois pedir algo em troca. Trata os conflitos precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros. O que é esse recorrer a terceiros? É quando vem aquela famosa frase assim, disseram que, andam falando, mas nunca fala quem são as pessoas, né? Por quê? Porque está recorrendo a um terceiro para dizer aquilo que a pessoa pensa. Faz cara feia ou ignora o assunto por completo. Observa, meus irmãos. Nenhuma dessas características é a característica de uma pessoa madura. E, no entanto, eu percebo que nós nos encaixamos na maioria dessas características. E por que eu trago isso? Porque eu tenho observado que com a minha saída, a gente está na iminência, né, de uma nova ruptura, de um novo desapontamento, né? Eu já ouvi irmãos falando que pensam em sair da igreja. Outros não falam isso, mas tomam uma postura do tipo, a gente vai fazer greve, a gente vai sentar no banco, né, e vai ficar quieto. E meus irmãos, por favor, é com muito amor que eu digo isso. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa superar isso, né? Eu, quando dei o comunicado para a igreja, eu falei que para mim foi uma resposta de Deus realmente a minha saída. E não tem sido fácil, né, lidar com essa resposta para mim. Porque ela gera uma série de incertezas, uma série de dúvidas no meu coração. Mas eu percebo que essa também é uma chance para eu exercitar minha fé. Para eu crer que aquele que prometeu vai cumprir. E uma chance para amadurecer na fé. E eu acho que é assim que todos nós precisamos encarar essa situação. Então nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos deixarmos de ser crianças, né? E pararmos de depositar a nossa esperança, a nossa expectativa no pastor X ou no pastor Y. Porque eu quero fazer uma paródia aqui, né, do texto bíblico.
aqui de 1 Coríntios 3, né, do verso 5 em diante, eu digo para vocês, afinal de contas, quem é Jota? Quem é Osmar? Quem é Azor? Abel? Odi? Ari? Denis? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Um plantou, o outro regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são a lavoura de Deus. Isso, meus irmãos, me leva ao meu terceiro ponto. A igreja como lavoura de Deus. Essa metáfora da lavoura é uma metáfora muito usada na Bíblia, uma metáfora presente no Antigo Testamento. Textos como o Salmo 80, que nós ouvimos hoje no culto, Isaías 5, fazem alusão a essa imagem da lavoura. E essa é uma metáfora importante porque ela aponta para nós a respeito da natureza da igreja. Ela mostra para a gente o DNA da igreja. Ou seja, a igreja de Deus, ao contrário talvez aí de outras estruturas criadas pelo homem, a igreja não é artificial. A igreja não é um construto da inteligência e da habilidade humana. Não depende da nossa capacidade de gerenciar, de administrar, porque a igreja ela não é uma máquina, a igreja não é uma empresa. A igreja não depende do homem para fazer ela funcionar, para manipular, para confeccionar. A igreja não depende do homem nem para manter ela viva. E talvez você vai dizer para mim, mas pastor, tem igrejas que morrem. E é verdade, igrejas locais morrem, mas a igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, ela é viva. E ela é, como um organismo vivo que é, ela se reproduz. Porque ela tem dentro de si mesmo toda a estrutura orgânica, tudo aquilo que ela precisa para poder se desenvolver, está dentro dela como uma semente. Porque a igreja, meus irmãos, ela é fertilizada e mantida pelo Espírito da vida. E da mesma forma que uma pequena semente contém dentro de si todo o potencial de vida, né, de uma floresta inteira, a igreja é essa semente, a igreja é essa planta, é esse organismo, essa lavoura. E observe uma coisa, o agricultor, ele não é capaz de fazer com que a semente brote. A gente não consegue fazer a semente brotar, o ser humano. O que o agricultor faz é proporcionar as condições certas para que a semente se desenvolva. O agricultor cuida da água, cuida do sol, cuida do solo, né, dos minerais, combate as pragas, mas ele não faz a semente germinar. Ela cresce por si só nas condições certas. E da mesma forma, o trabalho pastoral é criar o ambiente para que a palavra de Deus, que é a semente, ela possa germinar e florescer dentro dos corações. Isso significa, meus irmãos, que nós, pastores, somos colaboradores de Deus. Nós não somos os responsáveis direto pela germinação. Nós somos aqueles que criam as condições. É por isso que Paulo vai dizer lá no versículo 8 que cada um vai ser recompensado de acordo com o seu trabalho, né? Mas quem faz crescer é Deus. Agora, essa imagem, essa metáfora da lavoura, ela tem uma característica muito importante. É em cima dessa característica que eu queria focar nessa noite. Por quê? O tamanho da planta, a estrutura da planta,
ela está diretamente vinculada ao tamanho das suas raízes, à profundidade de suas raízes. E quando a gente fala de raiz, nesse sentido de metáfora, né? A gente muitas vezes usa aquela frase assim, fulano fincou raízes, né? O que isso significa? Fincar raízes significa você criar vínculos dentro de uma comunidade. Significa permanecer ligado a um grupo de pessoas, a uma região, a uma cidade, a um povo, independentemente das adversidades, das tempestades, né, dos problemas, das provações. É isso que é fincar raiz. E quanto mais a planta ela finca a raiz, né, mais capacidade ela tem de suportar as tempestades, de suportar a adversidade, e maior ela fica. São Bento foi um monge que viveu na Europa durante a Idade Média, numa época muito tensa, numa época em que os povos bárbaros, os povos germânicos, eles estavam invadindo a Europa, vindo do norte, e eles destruíam e pilhavam e arruinavam, né, vilarejos e tudo que eles encontravam pelo caminho. De tal forma que a época de São Bento foi uma época de incertezas, né? De uma constante movimentação. As pessoas saíam de um lugar para o outro, né, em busca de proteção. Agora, São Bento percebeu que para superar o medo, para superar a ansiedade que todo esse cenário de incerteza gerava, era necessário disposição de permanecer na comunidade e não ficar fugindo dos problemas, e também não fugir de si mesmo. Essa atitude de permanecer, São Bento chamava de stabilitas, estabilidade, é o autossuportar-se. E o São Bento, né, tem uma frase dele que ele fala assim: a árvore precisa enraizar-se para poder crescer. O transplante continuado simplesmente retarda seu desenvolvimento. Vamos trazer isso para a gente hoje. É isso que acontece muitas vezes na igreja. Pessoas que mudam constantemente de igreja, pessoas que saem da comunidade sempre que um problema vem, sempre que um problema aparece, sempre que tem algo que elas não gostam, são pessoas que o crescimento espiritual delas, ele fica atrapalhado, ele fica um crescimento, um desenvolvimento que ele se retarda, né? Ele se demora para acontecer. Agora, quanto mais funda a raiz está, maior a árvore fica. E isso me leva ao meu quarto ponto dessa noite. A primeira IPI de Assis, como a lavoura de Deus. Para a gente crescer, meus irmãos, para a gente alcançar esse grau de maturidade que Paulo fala, se nós quisermos ver o nosso crescimento individual, né, nosso aprofundamento da fé, a nossa maturidade espiritual, e se nós quisermos ver a nossa igreja local crescer no sentido de conversões, de pessoas sendo salvas, da cidade sendo alcançada, é necessário que você se disponha a fincar raízes nessa comunidade. É necessário disposição de permanecer no mesmo lugar, suportar a si mesmo, suportar as dificuldades. Para quê? Para que a fé tenha a chance de aprofundar, de criar raízes. Para que as raízes possam buscar a fonte da água viva, que está escondida lá no subsolo. Jesus disse que Ele era a fonte de água viva. E você só tem acesso a essa água se você ficar conectado, se você ficar enraizado dentro de uma comunidade de fé. Agora, se você ficar mudando toda hora, a raiz não vai conseguir chegar nessa fonte profunda.
E o que é mais interessante, meus irmãos, é o seguinte: quando Paulo usa essa metáfora, né, que fala assim, vocês são a lavoura de Deus, os comentaristas bíblicos, eles falam que, muito provavelmente, ele tem um texto específico na cabeça, que é Isaías 61. Se você se lembrar bem, esse texto de Isaías 61 é aquele texto que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, né? Dar vista aos cegos, né? Curar os coxos. Ou seja, esse texto é o texto que descreve a obra do Messias. O Messias é o servo do Senhor que viria, né, com o Espírito Santo sobre ele para anunciar o ano da libertação, o ano da restauração de todas as coisas. E é por isso que Jesus, na primeira pregação dele, quando ele sai do deserto, ele vai para uma sinagoga, está lá em Lucas esse texto, diz que ele entra na sinagoga, ele acha esse texto, ele lê e fala assim, olha, hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras. Acontece o seguinte, o texto fala assim para a gente, que quando o Messias anunciar o ano aceitável, quando o Messias levar a libertação, quando o Messias restaurar todas as coisas, esse povo redimido vai ser conhecido como carvalhos de justiça. O texto diz assim, e eles serão chamados, no verso 3 de Isaías 61, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, lavoura do Senhor, para manifestação da sua glória. Sabe o que isso significa para a gente, meus irmãos? Isso significa que no sacrifício de Cristo, na obra que Ele fez, quando Ele morre a nossa morte para que nós pudéssemos recebermos a vida dEle, a nossa vida que é miserável, que é pequena, como diz as Escrituras, que é tal como a relva, né, que de manhã viceja e murcha à tarde, a nossa vida em Cristo agora, ela se torna cheia de vida, ela se torna produtiva, ela se torna frondosa, bela, magnífica, tal como o carvalho. Carvalho era símbolo da perenidade, era símbolo dessa vida, né, que se estende, forte, cheia de vida, né, vistosa aos olhos. Em Cristo, meus irmãos, nós que somos inconsistentes, temerosos, fracos, nós nos tornamos firmes, sólidos, robustos, com convicções, né, que são bem enraizadas. A gente se torna pessoas, nós nos tornamos pessoas que têm segurança de quem são, que têm força de caráter, tal como um carvalho que é forte, que é robusto. Em Cristo, meus irmãos, nós que somos injustos, infiéis, sempre inclinados para o mal, extremamente egoístas, nós nos tornamos justos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus e assim nós produzimos frutos de justiça, frutos de amor, frutos de bondade, e à medida que esses frutos se esparramam pelo mundo, as nações glorificam a Deus. É por isso que os carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, ele manifesta a glória de Deus. Agora, o grande X da questão é o seguinte, meus irmãos. Nenhum carvalho cresce e amadurece em pouco tempo. O carvalho é uma árvore que demora anos e anos
para se tornar grande. As raízes dele são profundas, são fortes, e por isso ele vira essa árvore robusta. Deus te criou para ser carvalho. O mundo aí fora, o mundo da rapidez, o mundo da pressa, o mundo da urgência, ele faz com que a gente viva a nossa vida de tal forma que se uma coisa desagrada a gente muda para a seguinte, sempre em busca da felicidade, e essa felicidade nunca chega. Porque a gente não consegue criar raiz. Sabe a planta, meus irmãos, que cresce mais rápido, mas que a raiz é extremamente superficial? É a abobrinha. E Deus não criou a gente, não salvou a gente, não restaurou a gente para que nós nos tornássemos, um bando de abobrinhas. Deus quer que você seja um carvalho. Mas para que você cresça, para que você amadureça, para que você atinja todo o potencial daquilo que Deus te criou para ser, é necessário que as suas raízes se aprofundem. Por isso, meus irmãos, meu apelo é o seguinte: permaneça nessa comunidade. Lance suas raízes nessa comunidade, para que você possa frutificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Reverendo Jota, Reverendo Osmar, nós não somos ninguém. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E é somente Ele que importa. Que Deus te abençoe e que Deus firme suas raízes cada vez mais na igreja dele. Está presente para consolar.
misericordioso. Pai, mais uma vez nos colocamos em oração, prostrados, Pai, aos teus pés. Diante da cruz, Pai. Porque em Ti nós confiamos. Porque em Ti temos a santa mão de consolo, a santa mão de cuidado, que nos restaura dia após dia. Pai, colocamos a vida da Tua igreja diante do Senhor. A Tua santa igreja, Pai. Os irmãos que ela constitui, com um simples pedido, Pai, com um único desejo que o Senhor nos guie, o desejo de que o Senhor nos direcione, tal como o Pai que segura na mão do seu filho e ensina o caminho que ele tem que fazer, direciona, ensina os passos que ele tem que dar. Esse é o nosso pedido, Pai. Esse é o nosso desejo. Pai, nos guie, nos direcione, Pai. Que as nossas convicções humanas, que as nossas ideias terrenas não nos atrapalhem, Pai. Para que tenhamos um alvo, para que tenhamos um caminho, Pai. Um caminho que não é fácil, um caminho onde teremos problemas, adversidades, mas seremos firmes, porque o Senhor está com a gente, porque o Senhor está segurando a nossa mão. Nos guie, Pai. Guia a Tua igreja, guia as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Eu desejo, meu irmão e irmã, que você, nessa próxima semana, você possa ser um carvalho de justiça, enraizado no amor de Jesus Cristo. Que o Eterno possa ir à tua frente, que ele guie você no caminho que você deve andar. Que o Eterno possa estar atrás de você, te protegendo e livrando de todo mal. Que o Eterno possa ser uma rocha sobre os seus pés para poder fortalecer a tua vida. Que o Eterno possa ser bênçãos que caiam sobre a tua cabeça como a chuva. Que o Eterno possa ir à tua frente, guiando, e se você tropeçar e cair, que Ele te levante mais uma vez, que Ele caminhe do teu lado e junto de você. Que o amor do Pai, que o amor do Filho, com o Santo Espírito, permaneça conosco, com todo o povo de Deus, todos os carvalhos de justiça, esparramados em toda a terra, hoje por todos sempre.